boas tardes. Oi, lindão, grande pet, coisa linda, rapaz. Vocês não são o que eu pedi. Eu também amo essa decoração, viu? Eu também gosto ali. Bonecas, estrelas, coisa mais linda do mundo. Vanessa Sarmento, Pet, meu querido, Letícia, Larissa, sejam bem-vindos. Uma livezinha curta, 10 minutinhos, vou começar aqui, de onde eu começo, se mais alguém chega, já vou começando, quem entrar depois, entra depois. Enfim, um beijo para vocês, meu filho, um beijo grande para a Otácia, Deus abençoe vocês. Hoje, como de costume, nas quartas-feiras, retomei essa semana, essas lives, segunda, quarta e sexta, falando sobre relacionamentos. Assim, prioritariamente, relacionamento amoroso, homem, mulher, casal, relacionamento amoroso, mulher, isso aqui. Primeiro assim, isso é que eu falo para eles. Mas dá pra gente, obviamente, levar isso para os nossos relacionamentos entre pai e filho, entre irmãos, entre amigos. Claro que dá, né? Claro que dá. Mas a ideia é assim, relacionamentos. Como a gente melhorar os nossos relacionamentos. Essa é a perspectiva dessas lives na quarta-feira. A gente precisa melhorar os nossos relacionamentos, né? E a primeira coisa assim, que eu queria trazer hoje, uma fala muito breve, mas muito importante, que a gente tem perdido de vista, é a perspectiva de um rosto. Tem um olho diante de mim. Quando alguém diante de mim reage, age abruptamente, age violentamente, age grosseiramente, em geral, nós devotamos o nosso olhar para quê? Em geral, nós devotamos o nosso olhar, grande Álvaro, em geral, nós devotamos o nosso olhar para a reação que a pessoa tem diante de mim. A reação agressiva, a reação de ódio, a reação de raiva, a reação de rancor, a reação de decepção. Eu olho em geral para a reação. E aqui eu convoco uma indagação de Viktor Frankl, quando ele está numa aula e o professor dele, de química, diz que o homem nada mais é que um processo de combustão. Nada mais é do que um processo de combustão. Isso era o homem na visão do professor de Viktor Frankl. E aí Viktor Frankl se levanta e diz: peraí, professor, se o homem é um processo de combustão, de que vale a pena viver? Quer dizer, aonde está o sentido dessa vida? Se eu sou só um processo de combustão, eu sou só queimando, qual o sentido dessa vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Assim, que bolhufas eu estou fazendo aqui? É melhor não existir. Não, o homem não é isso. O homem não é um processo de combustão. É importante a gente compreender essa coisa, porque é o seguinte: quando alguém aparece dentro de nós, eu repito, assim, a prioridade, assim, a minha devoção dessa fala é para pessoas que se relacionam, homem e mulher. Mas vale entre pai e filho, entre amigos, entre coordenadores e coordenados, entre pessoas. Quando aparece alguém diante de mim, perceba bem, quando aparece alguém diante de mim com uma reação violenta, grosseira, arredia, quando aparece alguém diante de mim desta forma, a nossa tendência é olhar para a pessoa, ou melhor, olhar para a reação da pessoa e não para a pessoa. Ou seja, eu olho para esse processo de combustão que está acontecendo dentro dela e ela está expelindo, esbaforando, cuspindo esse processo de combustão. Eu não olho para a pessoa. O meu convite hoje é o seguinte: se alguém diante de mim reage como uma combustão, como uma explosão do motor de um carro que recebe a faísca da vela, que queima o combustível e faz aquilo, causa uma propulsão e aquele carro começa a se locomover, começa a andar. Se isso acontece pelos sentimentos, pelas emoções, a pessoa começa a fazer isso, eu que estou, Marina Spirandelli,
Eu que estou diante dessa pessoa que está sendo uma combustão, está reagindo, eu preciso ser alguém que encontra a pessoa. Eu preciso ser alguém que encontra a pessoa. Portanto, eu tenho que tirar o meu olhar dessa reação abrupta que me aparece, que me causa... Eita, é uma pancada no meu peito. Pô, peraí, que é isso? Que é isso? Peraí. Calma. Eu não vou dizer isso, sabe? Calma, mas eu vou dizer pra mim, calma, Daniel, calma. Vamos com calma afastar essa cortina de fumaça, assim, essa bomba de fumaça que explode na minha cara. Eu fico com a visão obnubilada, minha visão fica turva. Calma, vamos soprar isso aqui. Vamos soprar e vamos encontrar a pessoa que está diante de mim. Quem é? Eu preciso ser essa pessoa que encontra a pessoa. Eu preciso ser esta pessoa que encontra a pessoa. É isso que salva aquele que está reagindo. É isso que salva aquele que está reagindo. Quando alguém reage diante de mim, explode diante de mim, eu explodo junto. Eu estou incendiando a pessoa. Eu estou incendiando eu e a pessoa ao mesmo tempo. Eu estou matando os dois numa cajadada só. Como diria uma amiga da minha esposa, numa caixa d'água só. Eu estou matando os dois num ato só, eu mato dois. Não, cara, quando alguém reage diante de mim, né, como um combustível que explode, como uma reação, eu preciso encontrar a pessoa. A pessoa não é isso. Ela está sendo aquilo que o professor de Viktor Frankl disse, um processo de combustão. Mas ela não é isso. Ela não é isso. Ela é uma pessoa que se esconde por detrás dessa fumaça. Eu tenho a obrigação, se eu vejo isso, não outra pessoa, não ela, eu tenho a obrigação de achar esta pessoa, quem é esta pessoa, e trazê-la para fora. Para que em algum momento ela pare de reagir e ela possa exalar o odor perfumado da própria existência. Então eu paro. Eu não reajo em cima da reação. Eu ajo a partir da reação e eu encontro. Eu ajo a partir da reação e eu encontro. Veja, essa é a diferença. Essa é a diferença nesta semana que nós estamos. Nesta semana que nós estamos, essa vai ser a diferença entre um que se mata e um que se salva e se torna papa. Primeiro papa, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Essa é a diferença. Os dois traem o Cristo grosseiramente. Ridiculamente, os dois traem o Cristo, como eu e você faz. Né? Ridiculamente traímos. Grosseiramente, os dois traem o Cristo. Um o vende como escravo. O outro o nega, tendo prometido fidelidade há pouco tempo, olhando no olho dele, olhando para ele. Qual a diferença dos dois, Daniel? Porque um se mata e o outro não se mata e ainda se torna primeiro Papa, Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Porque eles encontraram um rosto flagelado. Melhor, porque um deles encontrou o rosto flagelado. O outro, quando este rosto já flagelado, né, já cansado, não tinha sido açoitado ainda, mas assim, já estava flagelado. Quando esse rosto encontra o Judas se esconde. O Judas não aguenta olhar. Não aguento olhar. Por que não aguento olhar? Porque olhar para isso, olhar para a minha verdade, olhar para a minha realidade e ver que eu causei este mal, puta merda. Puta merda, eu causei esse mal. Ele não aguenta, ele foge, ele corre o quê? Desespero. Ele se mata. O outro encontra o rosto, depois de negar 3 vezes seguidas, o outro encontra o rosto flagelado e se constrange. Mas ele olhou. O Pedro teve a coragem de olhar nos olhos.
E olhando nos olhos, ele se encabula, como a gente diz aqui na Paraíba. Ele se envergonha. Ele se envergonha. Ele encontra a própria miséria. Ele encontra a própria miséria diante daquele que é o bem. Ele encontra a própria miséria. A verdade ali revela a ele a miséria dele mesmo. A miséria que já tem sido anunciada por esta verdade. Tu ainda me trairás 3 vezes antes que o galo cante. Infeliz. Deixa eu te contar a vantagem. A gente precisa, minha gente. A gente precisa ser esse olhar. Ser esse olhar que no encontro com o outro... Daniel, nesse olhar com o outro que reage dentro de mim, a gente é o Cristo ou o Pedro? A gente tem que ser os dois, caramba. Por quê? Porque nesse olhar, quando eu olho para essa pessoa reagindo, isso me causa ira, revolta. Porque na verdade ela está revelando uma coisa que é minha também. E eu não suporto ver a minha imperfeição. Então quando ela faz isso, eu vejo quem eu sou. Né? Só que eu não admito. Quando eu não admito, eu reajo junto e pronto, tá ali. Quando eu não admito, que essa resposta dela é minha também, eu me coloco como superior, eu não faço isso, que ridículo que ela está fazendo. Quando eu faço isso, eu faço a mesma merda, eu reajo também. Eu reajo também e destruo o outro. Destruo o outro. Yuri, meu cara, apareceste? Quanto tempo? Um abraço, meu filho. Um abraço grande em você. Eu reajo. Então, eu sou esse Pedro que olha e precisa ver, caramba, eu sou essa merda também. Eu também sou este ser reagente. Mas eu também preciso ser o Cristo que salva dele mesmo. Sabendo que eu sou isso, eu coloco um olhar que vai fundo na alma do outro e traz esse outro para fora. Faz esse outro, né, viver, exercer aquilo que tem mais de profundo. Convoco ele à liberdade profunda que ele é. Fazendo com que ele não seja mais um ser reagente, mas um ser que ama. Então o meu olhar precisa salvá-lo. Quer dizer, quando o meu olhar encontra o olhar de alguém, quando a luz dos olhos teus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, ai que bom que isso é, meu Deus, como isso é bom, que brilho que me dá o encontro desse olhar. Quando um olhar de alguém encontra o outro de alguém, quando os olhares se encontram a partir de alguém que reage, o outro decide dispor o olhar para o olhar do outro. Os dois se salvam. Os dois se salvam. Os dois se tornam mais humanos. Os dois se tornam mais pessoas. Eu deixo de reagir diante da reação. Eu devolto meu olhar sobre ele para salvá-lo. E a salvação da alma dele pelo olhar salva a minha também. E aqui o encontro existe. E nós nos tornamos mais humanos. É disso que nós precisamos nos nossos relacionamentos. Se olhem mais. Vejam, o outro tem um rosto que muitas vezes está flagelado do cansaço, da labuta do trabalho, do medo de não conseguir dar conta, do receio de morrer, da doença que apareceu, de qualquer coisa. Eu preciso olhar para isso, para esse rosto cansado, que não sabe dizer assim, eu estou cansado, e apenas reage. Preciso aprender a olhar para isso. E aprender a dispor de mim para este outro, para salvar este outro. Pronto. Então, que a gente aprenda a se olhar mais, ver o olho do outro, ver a face do outro, ver a pessoa que se esconde nesta face. Não olhemos para a pessoa como um processo de combustão que reage, mas para uma pessoa que é uma pessoa. E que quando reage não está sendo o que ela é, propriamente, não está sendo pessoa. Está sendo isso, um processo de combustão. Ela não é isso. Ok, meu povo? Um beijo grande na alma. Sexta-feira agora não vai ter live. Não vou fazer live. Sexta-feira não é dia de eu fazer live. Não vou fazer live sexta-feira.
né? Quer dizer, talvez, não sei, talvez não vou fazer sexta-feira durante o dia, mas domingo eu vou fazer uma live mais suave aqui, com meus meninos e tal, vai ser um negócio bacana. Tô preparando um negócio bacana para domingo de manhã, tá lá para as 10 horas da manhã. Um beijo grande na alma de cada um, e por favor, né, ressurjam, vivam, olhem-se nos olhos. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal.